Olá! Viemos trazer um novo olhar sobre a saúde, para que você possa compreendê-la e entendê-la em todos os âmbitos da nossa vida. Considerar a saúde na nossa condição de trabalhadores e integrá-la ao mundo ao qual pertencemos se torna cada dia mais importante. E é por isso que o Departamento de Saúde do Trabalhador do Sindiprev Santa Catarina realiza pelo segundo ano consecutivo o seu programa Saúde é Tudo, com entrevistas, reportagens e com aprofundamento sobre o verdadeiro significado de saúde. Fique com a gente e assista a seguir mais um programa apresentado por Elisa Ferreira e produzido pela cooperativa do Portal Desacato. Saúde é Tudo no ar, novamente, hoje iniciando uma série de 44 programas que irão ao ar esse ano. Saúde é Tudo, neste programa, vai discutir a saúde do trabalhador do serviço público. Aproveito para agradecer, em nome de toda a equipe do Saúde é Tudo, a cooperativa Portal Desacato, Sindiprev Santa Catarina, as rádios Pinheira e Campeche 98.3 e o sítio do Jornal dos Trabalhadores, que disseminam aí a cultura, os programas e toda a discussão feita pelo Saúde é Tudo através das suas possibilidades aí em redes sociais, sites, sítios, enfim. Muito obrigado por continuarem acreditando nesse projeto que é muito precioso para toda a equipe de Saúde é Tudo. Hoje nós recebemos aqui para tratar desse tema Edivane de Jesus, que ela é assistente social e também é servidora do Serviço Público Federal, trabalha junto ao INSS aqui em Santa Catarina, trabalha na ponta lá como um atendente, com uma jornada de trabalho diária. Nós convidamos a Edivane para estar aqui hoje para falar um pouquinho de como é que está como estão as condições de trabalho e também como ela vê a atenção à saúde dos trabalhadores aqui em Santa Catarina e em Florianópolis, por onde ela mais circula. Seja muito bem-vinda, Edivane. A equipe agradece você ter vindo e a gente quer saber um pouco assim, sei que você tem uma trajetória na área de saúde do trabalhador aí de alguns anos e além de trajetória, um belo trabalho construído, não daqui, mas de outras experiências, Gostaria de saber de você, como você vê a atenção à saúde dos trabalhadores no serviço público hoje? Saúde do trabalhador e do serviço público, como é que está acontecendo? Está acontecendo? Então, na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande dentro do serviço público e isso a gente pode generalizar, de um órgão, independente do órgão onde se está, que é a questão, num primeiro momento, do servidor público se reconhecer enquanto um trabalhador. No caso do INSS, que é o órgão onde eu atuo, nós atendemos cotidianamente pessoas que estão numa situação que é considerado pela própria instituição como uma situação de risco social, e dentre esses riscos sociais está a doença, a invalidez. Então atendemos pessoas que já tiveram a sua saúde lesada, já vem tendo a sua saúde lesada há bastante tempo, e que culmina com um afastamento do trabalho, com a impossibilidade de exercer suas atividades. E a dificuldade que a gente tem, que a gente observa cotidianamente é do servidor que está sentado atrás do balcão se reconhecer também enquanto um trabalhador, tal qual aquele trabalhador que está na sua frente. Você tem ideia de como isso acontece?
Eu nem vou te perguntar por quê, né? Mas assim, como isso foi acontecendo? A gente sabe dessa cultura de subserviência, essa questão de servil e tudo mais, mas assim, lá no dia a dia, como é que se observa isso acontecer? Como é que você se vê também? O próprio termo servidor, né, é um termo bastante complicado, né, para ser utilizado, e a gente sabe que tem toda uma conotação ideológica, né, por trás desse termo, né. Nós somos trabalhadores, né, trabalhadores públicos, mas somos trabalhadores, né, então essa cultura ela começa a ser construída por aí. Enfim, tem todo um legado histórico, né, de construção da própria inserção desses trabalhadores no aparato do Estado, de separação da própria questão de classe, né. É interessante para o capital, para o Estado, que os trabalhadores, de um modo geral, não se reconheçam como semelhantes, né? Que existam uma classe, que é a classe do servidor público, que exista uma classe do trabalhador privado, que se segmente, né? Os diferentes setores. A luta também Exatamente, isso enfraquece a luta dos trabalhadores, tanto que a gente tem dificuldade, passamos por um movimento grevista recente, em que os trabalhadores que utilizam nossos serviços, não conseguindo nos reconhecer enquanto trabalhadores também, em função das dificuldades, que é plenamente compreensível, né? Pessoas ficaram por muito tempo sem receber, sem salário, né? Por não acessar o serviço do INSS, que é uma política essencial dentro da sociedade hoje, pelo pagamento dos benefícios que vão garantir o seu sustento, né? E não reconhecerem como legítima a nossa luta, que também por condições de trabalho, né? Que um direito não exclui o outro, né? Exato, também como trabalhadores, né? De não nos verem também como trabalhadores. Isso. E da mesma forma temos dificuldade dos nossos os trabalhadores públicos que atuam nessa política, conseguirem ter uma empatia, né? Se reconhecerem como semelhantes àquelas pessoas que estão sentadas na sua frente, precisando do atendimento, adoecidas e que tiveram já e vem tendo a sua saúde lesada há muito tempo pelo sistema, pela empresa, pela situação de exploração que a gente vive dentro da nossa sociedade. Né? Eu vou te convidar para o seguinte, Ana Luísa Lucena foi até os CIAs, né, entrevistar a coordenação dos CIAs, e muito na tentativa de saber como esse subsistema está pensando a atenção à saúde dos trabalhadores, né? Também entrevistou a Conceição Santos, que é do IFSC, eles também têm feito um trabalho bem importante lá, no sentido de levantamento epidemiológico e tudo mais. Te convidar para assistir, né, a reportagem da Ana Luísa Lucena, e depois a gente volta para continuar essa discussão, tá? Okay. O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal foi criado em 2009 através de um decreto ligado ao Ministério do Planejamento e Gestão e que atende a todos os servidores públicos. Rosana Cordeiro Mendes, coordenadora do CIAS de Florianópolis, aponta os 3 pilares da política de atenção à saúde do servidor público. Nessa política de atenção à saúde do servidor, nós temos 3 pilares. E são esses 3 pilares que constituem a atividade da unidade CIAS, né? Que são a promoção à saúde, a promoção e prevenção à saúde, a vigilância ocupacional e a perícia médica, que é a avaliação da capacidade laborativa dos servidores. Então são esses os 3 pontos principais da nossa atividade. O servidor adoece, né? Claro, procura seu médico assistente, ele sempre está em tratamento, claro, tem que estar em tratamento. Se você está doente, inclusive a nossa sugestão é sempre que vá, procure o médico assistente, faça o tratamento, porque o servidor, para que não aumente o grau de absenteísmo, que o servidor faça realmente esse tratamento para melhorar a sua saúde. E o que nós verificamos? O primeiro, a perícia médica. A perícia médica é a capacidade laborativa do servidor. Na perícia médica, ou seja, é a porta de entrada do CIAS. Através da perícia médica, os médicos avaliam essa condição física, condição médica, através de um laudo de um médico assistente sobre determinada patologia. A partir disso, dependendo da patologia, ele encaminha para uma equipe multiprofissional, que é formada por assistente social,
enfermeira, terapeuta ocupacional e psicóloga. E para parecer ou para acompanhamento daquele servidor, né? É claro que a nossa equipe é muito pequena e a gama de servidores que nós atendemos são 19 órgãos, entre eles o Instituto Federal de Educação, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal do Brasil, o INSS, que é o nosso órgão sede, o CGU, que é a Controladoria Geral da União, IFAM, SPU. Então nós temos 19 órgãos, né, como eu passei para você, depois pode ter. E dentro desses 9 órgãos nós atendemos em uma gama desses servidores ativos e aposentados em torno de 6 mil servidores. A CISP, Comissão Interna de Saúde dos Servidores Públicos, tem como função zelar a saúde do servidor. O objetivo é apresentar ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, prevenção de acidentes, agravos à saúde e doenças relacionadas ao excesso de trabalho são algumas dessas funções. Fomos até o Instituto Federal de Florianópolis e conversamos com Conceição Santos, que é uma das responsáveis pelos levantamentos dos servidores que adoecem aqui na Grande Florianópolis. Em 2015 a gente conseguiu fazer alguns levantamentos, né? Levantamentos tanto interno aqui do próprio órgão, né? Do próprio IFSC Florianópolis, como também fizemos alguns levantamentos já de pesquisas que foram feitas aqui em Santa Catarina, em alguns órgãos públicos também, a nível nacional também a gente conseguiu ter acesso a essas pesquisas, né? E que coincide, essas pesquisas nacionais e também do Estado vêm coincidir muito com o que a gente encontrou e encontra aqui no IFSC Campus Florianópolis, né? Que são os afastamentos causados pelas doenças musculoesqueléticas, né? Que são as LER, DORT, né? E as doenças dos transtornos mentais e do comportamento, né? Que aí vem as causas pelo estresse, as relações de trabalho, né? As fobias, né? A gente até arrisca dizer muito por esse modelo, né? Pelo modelo de vida urbana, né? Acelerada, competitiva, né? Que exige não só o modelo urbano, mas o modelo também econômico, né? Que exige cada vez mais produtividade, né? Mais pressão no trabalho. Então isso tudo gera situações que vai estressando, né? E esse estresse muitas vezes começa por uma dor, né? Uma dor lombar, uma dor no ombro, né? Que é também reflexo do estresse, né? Da pressão, né? Que o primeiro corpo vai te dizer, começa a falar e dizer que estou com dor, né? E muitas vezes essa dor já é de um estresse que mais tarde vai se transformar numa doença, às vezes num transtorno mental ou do comportamento, né? Edivane, uma das frases que me chamou a atenção, né, com relação a toda a política de estruturação dos CIAs, é por onde a demanda é assistida inicialmente. E Rosana colocou que a porta de entrada, né, dentro dos CIAs, a porta de entrada de atenção à saúde, passa pela perícia médica. Como é que você vê esse tipo de estruturação, assim, do serviço sendo feito não é inicialmente, mas tendo uma prioridade com relação à perícia médica? Então, por essa segmentação entre servidor público, saúde do servidor público, trabalhador de iniciativa privada, saúde do trabalhador de iniciativa privada, a gente tem um histórico muito grande de negligência para com a saúde do servidor público, né? Uhum. E o CIAS, ele vem com uma proposta, né? Vem trazer uma proposta e uma tentativa de pensar alguma coisa, né, nesse aspecto, né? Voltada para a saúde do servidor público, para a atenção à saúde do servidor público. E aí, eu tenho particularmente muitas críticas, né, à forma como se foi estruturada e ao próprio funcionamento, que a gente sabe que, muito embora a gente tenha profissionais extremamente engajados, com interesse de se fazer algumas coisas, em função das amarras, né, e desses projetos serem pensados dentro de uma perspectiva macro, nem sempre adequada à realidade. Eu não sei se você concorda, mas tem uma questão com relação aos CIAs, que é assim, qual é a interlocução que os CIAs têm, por exemplo, com a rede de atenção, com o SUS, por exemplo? Exato. Ela, na verdade, ela é falha quando não inexistente, né? Uhum.
E em relação à atuação do CIAS, essa própria questão que tu coloca, né, de a perícia ser a porta de entrada, já denota que não está numa perspectiva do que seria uma perspectiva de saúde, né? Porque se existe perícia é porque já existe doença. Num primeiro momento você vai primeiro pensar o que está por trás, a saúde do trabalhador, o adoecimento, ou a ausência de uma doença, enfim, ela está atrelada a algo que é muito maior, né? Que é o sistema, é o modo de produção que nós temos vigente na nossa sociedade já há muitos anos, que é o sistema capitalista. Então, essa questão da saúde do trabalhador, ela passa necessariamente pela modificação, né? Ela é um caminho, ela é uma bandeira de luta, é um espaço de luta para a modificação efetiva dessas condições estruturais, das condições de trabalho, da forma como se organiza o trabalho, de como se produz nessa sociedade, né? Então, esse é um primeiro ponto. E aí, partindo do pressuposto, né, que é um sistema de exploração, e se existem os explorados, existem quem os explora, né, e aí a gente tem a classe detentora dos meios de produção dentro da nossa sociedade. Como aí, construir estratégias. Exatamente, como construir, passa pela a questão de evidenciar que existe sim uma luta de classe. O paradigma futuro é a estrutura dessa sociedade, que adoece por si só. A estrutura está doente, logo os trabalhadores fazendo parte dessa estrutura, enfim, não tem como viver de uma maneira saudável dentro de uma sociedade que está doente. Dentro de um sistema assim. Muito obrigada por tudo, acho que construções, né, preciosas aqui para o Saúde é Tudo. A equipe te agradece disponibilidade e agradece a sua lucidez, Edivane, que você consiga fazer a diferença lá no teu local de trabalho e nos teus caminhos de luta, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês, agradeço o convite. Saúde é Tudo, fica por aqui e volta em seguida. O Sindprev Santa Catarina está na vanguarda da sociedade civil catarinense na luta para derrubar o veto presidencial que quer impedir a auditoria cidadã da dívida. A auditoria da dívida em municípios, estados e na federação será um passo histórico contra a corrupção e a favor da transparência na administração pública do Brasil. Participe do debate e da mobilização para garantir a auditoria cidadã da dívida. Se você se interessa por essa importante discussão, venha também junto ao Sindprev, acesse a página da Auditoria Cidadã da Dívida e venha fazer essa discussão, esse trabalho junto conosco. O trabalho pode ser de mobilização, nós atuamos em duas frentes, na discussão, na divulgação e nos estudos técnicos econômicos. Participe conosco. Sindprevs, um sindicato forte, conquista mais. De volta com Saúde é Tudo, discutindo hoje a saúde dos trabalhadores do Serviço Público Federal. Nós recebemos aqui no segundo bloco Kleber Rodrigues de Paula, psicólogo, servidor público e mestre em saúde coletiva. Já esteve aqui em algumas outras oportunidades, ajudando a gente a construir discussões tão importantes quanto essa. Bem-vindo, Kleber. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por ter conseguido estar aqui com a gente hoje. Diz uma coisa, como é que você tem visto a atenção à saúde dos trabalhadores do serviço público? É uma discussão que assim, ela parece bastante óbvia, mas que ela não é muito refletida mesmo, né? Nós percebemos como a estrutura do serviço público, a cultura do serviço público, grosso modo, ela não mudou muito desde Dom João VI, né? Então, a centralização também dos atos no serviço público são ainda tem um ranço muito grande ainda desde os tempos coloniais. Você acha que esse é um dos motivos? Eu não sei se é motivo, mas assim, eu estou dizendo assim, algo que me vem, assim, até baseado que eu estou relendo Tolstói,
E um livro de 1870 e poucos, né, final do século XIX, né, onde a aristocracia, a nobreza e o serviço público se confundiam. Tanto é que eu acho que não só eu, mas muitos, quem lê, né, os russos, acha uma similaridade muito grande, né, com a cultura brasileira, né, até talvez porque nós não tenhamos assim aquela figura de uma burguesia forte, né, naquela época, né? Tínhamos a nobreza e os escravos, né? Não tínhamos essa classe burguesa tão forte como outros países. E aí nós repetimos, né, já trazemos ainda esse ranço, né, essa tradição cultural onde o serviço público parece que é uma aristocracia, né, uma estrutura hierárquica, uma estrutura centralizadora, né? E aonde separa trabalhador e servidor são entes diferentes, né? Políticas de atenção à saúde dos trabalhadores do serviço público, quando não estão casadas com as políticas para os trabalhadores, né, que são construídas para os trabalhadores da iniciativa privada. Eu quero deixar essa discussão para o momento seguinte. Ana Luísa Lucena, nossa jornalista, ela esteve na APS São José e falou com Silvia Maier Teixeira. Silvia colocou um pouco da realidade naquele local de trabalho e também a realidade da maioria dos locais de trabalho dentro do INSS. Vamos assistir? Os servidores entraram em contato com o sindicato para buscar estrutura e lutar por condições mais dignas de trabalho. Sendo assim, foi feito um trabalho de diagnóstico exigido pela legislação em vigor, criado junto ao CIAS, que busca qualidade de vida no trabalho, como destaca Silvia Maier, que é diretora de Sindpreves no Departamento da Saúde do Trabalhador e também é membro da CISP, que é a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público. A demanda é imensa, o número de servidores é muito escasso, muitos servidores se aposentaram, nós trabalhamos com poucos servidores e com uma demanda absurda. E isso causa adoecimento, né, tanto físico quanto psíquico, os locais de trabalho, os ambientes de trabalho, os nossos mobiliários, eles não são adequados, né, para que a gente fique aqui 7 horas seguidas, 6 horas no atendimento ao público. Então é um trabalho desgastante, que nos adoece, o nosso trabalho nos adoece, e nós percebemos que se nós não nos mobilizássemos, nada aconteceria. Muito embora a saúde do trabalhador esteja prevista no plano de governança do INSS, se não fosse uma iniciativa nossa, né, a criação da CISP, aqui em São José, que é a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, as coisas não aconteceriam da maneira como elas acontecem. O importante é salientar o quanto o servidor tem se mobilizado para lutar, enquanto o servidor tem se solidarizado com outro colega, né, percebido que ele sozinho ele não consegue nada, mas se ele estiver dentro de uma comissão que tem esse olhar mais voltado para a saúde do trabalhador, que juntos a gente pode conseguir algumas coisas. E aqui em São José a gente consegue várias coisas, já conseguimos, mas é assim, é um trabalho constante, de formiguinha, e acaba vindo para nós mesmos. Então nós servidores é que trouxemos mais essa tarefa, mais essa atribuição de cuidar da nossa saúde mesmo, porque se nós esperássemos pela gestão, talvez isso não acontecesse. Então, Kleber, a Silvia, ela traz de uma forma muito clara, né, a realidade lá da PS São José, e que é a realidade de muitas agências da Previdência Social aqui em Santa Catarina e pelo Brasil afora, né? Me parece que tem algumas possibilidades, né, de reação no local de trabalho, né? Eles falam da criação da CISP, né, da Comissão de Saúde do Servidor Público. Enfim, existem algumas possibilidades de mudança dessa realidade no local de trabalho. Entre essas, ou melhor, essa pode ser uma. Que outras possibilidades você vê de alteração desse cenário?
Eu acho que começa que o servidor público se aproprie, né? Ele crie, né, essa identidade de trabalhador, ou se ocupe, né, esse espaço de trabalhador, ocupe da sua função pública, né? E principalmente crie, né, dentro do seu local de trabalho esse espaço de solidariedade. Não solidariedade no sentido de corporação, isso a gente já conhece, isso é nefasto. Corporações, né, corporativismo, né, essa forma mafiosa de... Não é isso, é diferente. A gente percebe que são trabalhadores que se organizam no local de trabalho para melhorar e potencializar a sua função pública. Isso é bom para todos, estratégica, propositiva, potente, né? Potente, inclusive para refletir sobre a sua realidade, refletir, entre outras, essas questões, esses mitos, né? Para sair desse lugar acomodado da estabilidade e tudo mais e poder enfrentar, né, as realidades, né, difíceis do cotidiano para poder ter melhoras para todos, melhorar as condições de trabalho no seu próprio ambiente, democratizar as relações de trabalho, né, ter o direito a escolher seus dirigentes, seus chefes, enfim, e estabelecer, né, com o trabalhador que é atendido uma relação muito mais próxima, né, desconstruir essas barreiras, né, que se colocam institucionalmente, se colocam entre os servidores. E também evitar cair nessa cultura de competição, essa cultura gerencialista que se está operando já há alguns anos dentro do serviço público. Maravilha, muito obrigada. Acho que você traz muito isso, a possibilidade de integração dos serviços públicos, de integração dos trabalhadores do serviço público à luta geral dos trabalhadores, à luta geral da classe trabalhadora, né? Com certeza. Obrigada, Kleber, e até bem breve, se possível. Obrigado. Saúde é tudo, volta em seguida. Até já. O Sindprev Santa Catarina é contra a nova reforma da Previdência que o governo está articulando junto ao Congresso Nacional. Trata-se de um novo ataque aos direitos dos trabalhadores, aumentando a idade para a aposentadoria e agredindo as conquistas históricas da classe. Nós, trabalhadores, devemos nos unir contra essa nova ameaça aos nossos direitos. A gente luta, a gente conquista. O governo federal já vem se manifestando sobre uma nova reforma da Previdência a ser enviada para o Congresso esse ano. Dentre as medidas que o governo quer adotar estão o aumento da idade para aposentadoria e a igualdade entre homens e mulheres do tempo para aposentadoria por tempo de contribuição. O Sindprev e as demais entidades do Serviço Público Federal que representam os trabalhadores são contra o ataque à Previdência Pública e constroem a luta contra a reforma da Previdência que o governo federal quer indicar esse ano para o Congresso Nacional. Sindprev, um sindicato forte, conquista mais. O programa de hoje marca algumas necessidades. O trabalhador precisa se reconhecer como um sujeito de direito, precisa entender que ele tem um valor diante do trabalho e que, por isso, merece dignas condições de trabalho. O trabalhador também precisa se organizar em torno do coletivo, pensando em espaços de coletividade que promovam suas melhores condições de trabalho e organização desse trabalho. Esses serviços também necessitam que haja uma interlocução com a rede. Esses serviços precisam construir uma interlocução com a rede. CIAs e SUS precisam conversar. A problemática do trabalhador do serviço público precisa chegar até o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde precisa acolher essa demanda. O trabalhador do serviço público tem um lugar de atenção à sua saúde que precisa ser construído em torno de uma luta coletiva. O Saúde é Tudo fica por aqui. Até semana que vem.
Obrigado por acompanhar a nossa produção. Para conhecer outras realizações da Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura, acesse nosso canal no YouTube Desacato Brasil.